Pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teria. Mas agora, não somente têm eles visto, mas também odiado tanto a mim como a meu Pai. E isso aconteceu, e isso, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei: odiar-me sem motivo. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim, e vós também testemunhareis, porque estás comigo desde o princípio. Amém? Amém. Glória a Deus. Senhor nosso Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, pedimos ao Senhor que lança à luz a sua palavra e que o Espírito do Senhor possa aplicar essas palavras em nossos corações nesta noite, concedendo, Senhor, a minha inspiração para anunciar a sua palavra de forma que ela venha impactar o coração, porque esse é o objetivo de converter os homens da potestade das trevas para a sua maravilhosa luz, trazer entendimento do seu grande amor com que o Senhor nos amou e da obra-prenda que o Senhor fez para conosco. Pai, pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Hoje há pessoas que precisam de cura neste lugar, e eu te peço, Pai, que a unção do Senhor agora toque esta pessoa, toque o corpo físico dela, do alto da cabeça, os plantas dos pés agora, e pelo poder do nome de Jesus e pelo poder da sua palavra, agora seja este corpo tocado, curado agora, em nome de Jesus. Toca a alma desta pessoa, toca o espírito desta pessoa. Vai, assim como o Senhor disse, que o Senhor nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecado. Nesta noite eu te peço, Pai, com a tua palavra, toca esse espírito que está morto, mas hoje recebe vida e vida abundante, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Podeis assentar em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Sejam todos muito bem-vindos a esta casa, sejam todos muito bem-vindos a esta casa de oração. Que Deus, nesta noite, possa falar nos nossos corações de uma forma maravilhosa. Amém? A palavra de Deus já foi lida e será proclamada, e todas as coisas acontecem por meio da proclamação da palavra do Senhor. É a única que tem poder para mudar vidas humanas. É a única que tem poder para dar direção a um perdido, trazer paz ao coração que não tem paz, trazer alegria a um coração, a uma alma que não tem alegria, ou que talvez procura alegria em uma ou outras coisas, mas a Bíblia deixa claro que a verdadeira alegria ela vem do Senhor Jesus. É Ele que tem para dar a verdadeira alegria. Não há como o mundo dar, mas ante a alegria que Ele dá, permanece para sempre. Amém? Glória a Deus. Na quarta-feira eu estava perguntando ao Senhor que palavra eu poderia trazer neste domingo, visto que havia pessoas que haviam descido as águas, pessoas que precisariam de ser alimentadas da palavra do Senhor, e imediatamente no meu pensamento, no meu interior veio João capítulo 15. Amém? Glória a Deus. E quero também dizer aos irmãos que estão nos visitando, seja muito bem-vindo em nosso meio, vocês é sempre bem-vindo neste lugar. Amém? Glória a Deus. Porque o maior, aquele que é todo cheio de glória, ele se esvaziou um dia e desceu até este lugar, aos lugares mais baixos, simplesmente para salvar aqueles que precisavam de salvação. Ele disse: eu não vim para chamar justo, mas sim pecadores ao arrependimento. Amém? E todos nós que nascemos apenas da nossa mãe somos pecadores, mas uma vez que nós ouvimos o Evangelho, cremos no Senhor Jesus, então nascemos dele para ser filho de Deus. Amém? Glória a Deus. E nesta noite é uma noite especial, é uma noite que temos a oportunidade tanto de receber a vida eterna, como também nesta noite talvez você, talvez seja alguém que é desviado, possa voltar aos caminhos do Senhor. Assim como foi mencionado, esses versículos do livro de Lucas, é uma verdade que o pai, ao ver o seu filho todo trapengo, todo feio, fedido, ele não pediu para que trocasse as vestes dele para ele abraçar, mas antes ele abraçou ele do jeito que ele estava, e depois disse: agora traga depressa vestes nova, sandália para pôr nos seus pés e anéis para pôr no seu dedo. Eu quero restituir ele da posição que ele nunca
nunca deveria ter saído. Amém? De filho de Deus. Glória a Deus. Temos um texto e uma alegoria muito interessante. Jesus sempre trabalhou com alegoria, e essa alegoria é uma alegoria de uma videira, de uma árvore. Então ele começa a dizer, né, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Amém? Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Bem, na verdade que a videira, ela era Israel, mas ela falhou, e então veio a verdadeira videira, Jesus Cristo, o qual é propício para enxertar ramos de árvores má nesta videira verdadeira e tornar esses ramos que era má, que era sujo, que era impuro, se tornar limpo e pronto para produzir. Amém? Nós fomos enxertados nesta videira, a videira verdadeira. Glória a Deus. Glória a Deus. Então o Senhor Jesus disse que eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Então agora Jesus é a videira e Deus é agricultor. Ou seja, Deus é aquele que cultiva, é aquele que planta, é aquele que é o dono, aquele que cuida da vida, que cuida da videira. E ele diz que nós somos os ramos desta videira. Amém? Nós somos os ramos desta videira. Então o Senhor Deus enxertou ou plantou nós na pessoa de Cristo Jesus. É por isso que nós olhamos no livro de Efésios 2:8 e até o 10, que diz que nós fomos salvos pela graça, mas nós nascemos, versículo 10, nós nascemos de Cristo Jesus, através dele, por meio dele, nós nascemos para praticar boas obras. Amém? Glória a Deus. Nós nascemos dele, feitura dele, criado nele. Isso dá a entender o que Jesus está falando. Eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos, e se vocês estiverem enxertados em mim, vocês vão produzir fruto, e fruto duradouros. Amém? Amém. Glória a Deus. Bem, na verdade que ele está falando para os seus discípulos, não está falando para as pessoas do mundo, ele está falando para os seus discípulos. Vocês vão permanecer. Nesse texto a gente tem em média de 12 a 13 repetição da palavra permanecer, permanecer. Então agora prega e fala aos irmãos que desceu as águas neste dia maravilhoso, que trouxe alegria ao nosso coração e alegria ao coração do Pai. A palavra do Senhor Jesus é permanecer. Amém? Permanecer. Permanecer no Senhor Jesus. Há 13 citações ou 12 citações neste capítulo. Permanecer em mim, permanecer em mim, permanecer em mim, permanecer em mim. Permanecer no Senhor Jesus. Vocês hoje que desceram as águas, vocês foram salvos. Vocês vêm trabalhando para ser salvos. Vocês foram salvos. Mas agora você deve permanecer neste lugar de salvação. E este lugar de salvação é a videira verdadeira. É Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Ele é muito claro ao dizer aos discípulos que naqueles dias já desfrutava da presença de Deus, desfrutava de poder de Deus, curando, efetuando maravilhas, sinais e prodígios, mas ele disse: vocês precisam permanecer em mim, porque tudo que vocês estão fazendo, faz porque está em mim, porque um ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não estiver na videira. Tudo que vocês estão fazendo ou fizeram até aqui, vocês fizeram porque vocês estão em mim, e sem mim vocês não poderão fazer absolutamente nada. Amém? Então nessa vida, nessa caminhada, nós só podemos fazer quando nós estamos na videira, no Senhor Jesus, porque é na videira. Veja que você era um ramo de uma outra árvore má. A Bíblia chama de zebuzeiro bravo. Essa é uma árvore péssima, né? Então você foi cortado de lá, foi tomado de lá, e você foi enxertado nessa videira verdadeira. Você era um estranho nesse corpo dessa videira verdadeira, mas porque a videira verdadeira tem seiva para fazer produzir, que esses galhos que foi tirado de lá, ao ser enxertado nela, passa a ser também pertencente e semelhança desta videira, que é Jesus Cristo. Amém? Nós não tínhamos nenhuma capacidade de estar no Senhor Jesus. Foi Ele que nos chamou, foi Ele que te chamou, foi Ele que te escolheu. Você que desceu as águas hoje, saiba o Senhor Jesus dizendo: não foi vocês que me escolheram, eu é que escolhi a vocês. Amém? E Ele deixa ali um ensinamento para os
os discípulos dizendo: olha, vocês neste mundo, vocês vão sofrer a acusação, vocês vão ser odiados de outras pessoas, amém? Vocês vão ser odiados de outras pessoas, e o motivo porque eles vão odiar vocês são exatamente porque vocês não é deste mundo, porque se você fosse desse mundo, este mundo o amaria aqueles que são seus. Então é exatamente por esse motivo que você vai ser odiado por alguns. Vocês que nasceram hoje, que batizaram hoje, saiba que você vai encontrar, e talvez a primeira pessoa que você encontra é da sua família, que vai se opor contra você, que vai se levantar contra você, como diz o Senhor Jesus em outra citação, dizendo que assim o inimigo do homem é da sua própria casa. Então ele está dizendo que você iria enfrentar essas dificuldades, porque as pessoas iriam levantar contra você, até mesmo na sua casa ou no dia a dia onde você está. Por quê? Porque há uma semente divina dentro do seu coração, há uma semente que brilha, há uma semente que traz luz, há uma semente que diferencia você agora e que te separa, querendo você ou não. Quando você está no mundo, o mundo olha e diz: você é diferente, você não faz parte de nós, e nós odiamos você, nós te odiamos. Mas saiba que Jesus disse também: quando alguém falar alguma coisa para você, te injuriar, falar coisas horríveis para você por causa de mim, você não deve ficar chorando, porque saiba, porque quando eles falar contra você, primeiramente ele tem falado contra mim. Amém? Amém. Que coisa maravilhosa. Você que anda aí, você que está na sua casa, de repente você é humilhado por aquele seu parente, por aquela pessoa, e quando você é humilhado por aquela pessoa, Jesus está dizendo: eu que estou em você. Você se sente tão pequeno, mas eu estou em você, que quando ele te humilha, ele está humilhando ou odiando a mim primeiro e depois a você. Amém? Isso quer dizer que eu estou agora oculto no Senhor Jesus, e que primeiro bate nele e depois talvez você vai sentir também, mas ele diz: primeiro isso aconteceu comigo. Quando alguém te entristecer, saiba que essa tristeza que foi produzida por esse dardos inflamado, por esta obra maligna, usando pessoas ou outras circunstâncias, saiba que primeiramente foi o teu Senhor que ficou ferido com isso. E por que ele ficou ferido? Ora, porque ele te ama, porque ele te ama. Quando você tem um filho, quando alguém te defere uma palavra difícil ou ruim, não é você que sente primeiro? É você que sente primeiro. Por que falou assim com meu filho? Por que falou assim com meu filho? E depois o filho vai dizer: mãe, você viu? Acho que aquela coisa lá não ficou legal, ele falou uma palavra lá. E talvez você fica: não foi legal. Mas primeiro o seu coração foi ferido. É isso que o Senhor Jesus estava tentando falar para os discípulos. O dia que ferir você, saiba que primeiramente está ferindo a mim. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor Jesus, ele enfatizou muito a ideia de permanecer nele, porque ele quer que o gozo dele, a alegria do Senhor Jesus viesse residir dentro de nós, dentro dos discípulos, dentro de você que está aqui. E ele disse: e isso tudo é para que a vossa alegria também seja completa. Amém? A vossa alegria seja completa. Você sabe que muitos lares são destruídos por causa desse desejo de procurar alegria, felicidade, alegria. Tem muitas pessoas que saem do seu lar, se separam, porque ela se sente infeliz e ela acha que ali está a infelicidade. E ela sai, acaba com o seu casamento em busca de uma tal felicidade. E ela sai, vai atrás dessa tal felicidade, mas ela não encontra essa tal felicidade. Ante a amargura, tristeza, decepção, amargura na alma, no espírito, vergonha que ela se sente por aquilo que fez, e muitas vezes, diante de tanta vergonha, não consegue fazer como fez o filho pródigo, de voltar para a casa do pai. Amém? Amém. Há muitos relacionamentos que também se rompem por causa disso, de procurar uma alegria que ela não existe fora de Jesus Cristo. Amém? A alegria verdadeira está no Senhor Jesus. A alegria verdadeira não está exatamente naquele ambiente onde você está, onde você frequenta. Não está aí, está na pessoa do Senhor Jesus.
E o Senhor Jesus disse: olha, sem mim vocês não podem fazer absolutamente nada. Talvez a pessoa saia desejando, buscando esta alegria, mas ela não vai encontrar, porque Jesus disse que a alegria completa, o gozo completo, a alegria completa está nele, está no fato de eu permanecer nele, de eu permanecer na pessoa bendita do Senhor Jesus. Não há alegria, não há essa felicidade fora da presença do Senhor. E não fale isso com o intuito de querer arrebatar você para Cristo, porque não precisa disso. Ele mesmo disse, João 2,32, ele disse: eu, quando for levantado, atrairei todos a mim. Ele mesmo faz isso, amém? Ele mesmo faz isso. E ele não estava falando ao ponto de trazer um mandamento, algo de alfinetar eles. Não, ele estava falando com o intuito de que esses discípulos tivessem a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade no seu coração. Amém? Amém. Então não pode, de forma nenhuma, ninguém encontrar a felicidade que não seja na pessoa do Senhor Jesus. Talvez você pense ou ache esquisito, mas a felicidade não está nem mesmo dentro da igreja. Não está. Não está dentro da igreja. A felicidade está em Cristo Jesus. Talvez você que é crente, talvez está numa igreja há tanto tempo, e tanto tempo infeliz. Tanto tempo infeliz. Talvez você ama tanto aquela igreja que você frequenta, ou aqui que você frequenta, você ama o ministério, e isso é bom, mas isso não basta para trazer felicidade para o seu coração. Para que você seja completo no seu interior, você precisa de estar em Cristo Jesus. Você precisa de estar nesta videira verdadeira. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. E os que batizaram hoje por obra poderosa de Deus, vocês foram enxertados nesta videira. Amém? Amém. Vocês foram enxertados neste lugar de felicidade. Agora o que devemos fazer? Permanecer. 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 Sem mim vocês não podem fazer absolutamente nada. Você deve permanecer. Por muitas vezes você está aqui na presença dele, você se sente uma pessoa rica, rica espiritual, rica no seu coração, você está pleno, mas de repente pode surgir essa ideia como o filho pródigo e ele sai. E ele sai, né, com aquilo que ele tem, com aquela riqueza que ele tem, com aquela paz que ele tem na casa do seu pai, e ele sai, e ele gasta, e de repente você não é dinheiro que você está gastando, mas você está gastando a sua paz, aquela que você tinha, ou aquela que estava disponível, e você não a tomou, não a recebeu. Aí que você vai ao mundo, você gasta a sua paz, você gasta a sua alma, você não tem paz para dormir. Quando você vai, muitas vezes você gasta o seu corpo físico, a sua saúde, a cada dia ela vai se debilitando. E por que isso? Porque eu estou longe do Senhor Jesus, porque eu estou longe da videira verdadeira. Ele disse: em mim vocês não podem fazer nada, sem Ele nós não temos saúde, sem Ele nós não podemos caminhar, dia após dia, longe dele, vamos desfiando até que seca, os ossos se tornam ossos sequíssimos. Mas ele, nem até mesmo em este vale de ossos seco, ele tem uma palavra, ele vai em busca de você. Está escrito na palavra do Senhor que ele leva Jeremias a uma visão de um vale de ossos seco. Ele diz: Jeremias, esses ossos podem tornar a viver, e Jeremias diz: o Senhor sabe se pode ou não. Então Deus diz: libera uma palavra para que eles então revivam. E eu profetizei como o Senhor falou, havia me mandado. Então eis que se levantou um grande exército. Amém? Glória a Deus. Observa que tudo se faz por meio da palavra de Deus.
coração. Se eu assumir, se eu tomar ele agora, o Senhor garante com que esta palavra se cumpra na minha vida. Amém? Amém. Não é simplesmente aquela questão de você estar lá na sua casa e pensar: peraí, eu fiz muita coisa ruim, peraí, eu vou voltar para Deus agora. Isso é uma coisa que está no seu coração. Verdadeiro arrependimento vem quando eu ouço a palavra de Deus e ele começa a trabalhar, a queimar no meu coração. Eu começo a sentir que ele me chama, ele me chama, ele me chama para voltar a ter a verdadeira. E neste momento eu tomo essa decisão. Aquele jovem, ele teve a ideia de que, peraí, alguma coisa anunciou na mente dele, ou a palavra, e ele disse: peraí, meu pai tem. Então ele levanta, ele toma uma decisão, ele vai aonde está aquela palavra chamando. Aonde ela está? Na casa do pai, na casa do meu pai. É lá na casa do meu pai. A decisão que ele toma, o arrependimento, ele diz: eu vou sair daqui e eu vou até onde está esta palavra. E aonde ele estava, aquela palavra que ecoava, estava lá na casa do pai. E ele volta e acha o seu pai de braços abertos e que cumpre a palavra do Senhor no coração dele. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, como eu disse, há mais ou menos 12 vezes, né, o texto dizendo permanecer. Permanecer. Então todos nós sabemos que devemos permanecer na videira. Agora, a pergunta é: como permanecer na videira? Como permanecer no Senhor Jesus? Como eu vou permanecer nele? Que tenho que permanecer, disso eu já sei, já fui informado pela palavra. Mas como eu vou permanecer? Amém? Existem 3 fatores principais que nos faz permanecer em Cristo. O primeiro é ler a palavra, ler a Bíblia, examiná-la, comê-la, alimentá-la da palavra do Senhor. E o segundo é a oração. Oração. Amém? Você deve orar. Você deve orar. E o terceiro é testificar. Testificar. Falar. Testemunhar. Falar. Quando nós encontramos aqui essa primeira parte, né? Permaneceis em mim, né? Se permaneceis em mim, as minhas palavras permaneceis em vós, pedireis o que quiserdes e será feito. Então eu preciso de ler a palavra de Deus, alimentar da palavra de Deus. Quando eu estou alimentando da palavra de Deus, eu estou lendo a palavra de Deus, eu estou permanecendo em Cristo Jesus, eu estou permanecendo, a palavra está vindo para dentro de mim, e então eu estou permanecendo no Senhor Jesus. Amém? Lá no versículo 16 ele diz: não foste vós que me escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi vós outro, e vos designei para que vades e deis muito frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Então, é a segunda, eu devo orar, eu devo estar orando, orando eu estou permanecendo no Senhor Jesus. O versículo 27 diz assim, quando ele diz desde o 26, é mais o 27, e vós também testificareis, porque estás comigo desde o princípio. Amém? Amém. Testificar é a terceira coisa que nós devemos fazer. É a terceira coisa. Mas a primeira é ler a Bíblia, ler a palavra de Deus. Mas aí está o problema. Você não gosta de ler a palavra. Eu não gosto de ler a palavra. E aí está o problema. Então, como vou permanecer se eu não gosto de ler a palavra? Se eu leio a palavra, muitas vezes eu não entendo. Ou eu, sinceramente, ao não entender, eu deixo para lá. Existem pessoas que já estão no nível e no lugar de alegria para ler a Bíblia. É um faminto, quer comer a Bíblia, porque eles estão permanecendo em Cristo, eles estão recebendo a seiva. Então a Bíblia para ele é uma alegria ler a Bíblia. Mas às vezes muitas pessoas não têm essa alegria, e não só não tem, como ela não quer ler a palavra de Deus, e assim o Senhor Jesus não fala ao seu coração, porque você não lê a Bíblia, a palavra do Senhor. Amém? Amém. Então o que fazer com isso? Talvez primeiramente, irmãos, nós devemos tirar da nossa
somente que a Bíblia ou a palavra de Deus é um jogo de regras, embora ela seja, mas não vê ela como um jogo de regra. Não vê a palavra de Deus como algo que vai se ferir você. Pelo contrário, você precisa mudar a sua mente, a sua forma de pensar e entender que a Bíblia é uma carta de amor. Para você, para mim, desde o Gênesis ao Apocalipse, há um fio vermelho do amor de Deus falando com o ser humano. Mas somente no Novo Testamento que este amor se manifestou e tornou visível. Então, primeiro você deve entender que a Bíblia é uma carta de amor. Passa a pensar agora e olhar a Bíblia como uma carta de amor. Como uma carta de amor. Porque senão você não quer ler. Você não quer ler. A sua carne não quer ler a Bíblia. Mas você precisa ler. Você precisa ler. Se você fosse fazer, ou estivesse estudando, e às vezes tem uma matéria que você não gosta, você tem que fazer a prova. E você diz, eu não gosto dessa matéria. E eu não vou estudar. E você largava dessa matéria. Deixa pra lá, eu não vou estudar. Mas eu tenho prova. O que você faz? Você joga pra lá? Ou você vai estudar, mesmo não querendo, mesmo não gostando? Você precisa começar a fazer, mesmo sem gostar. E depois você passa a entender, colocar na sua mente que a Bíblia é uma carta de amor. Uma carta de amor. Quando eu era mais jovem, que não faz muito tempo, obviamente, né? Eu continuo jovem, glória a Deus, eu recebi uma carta de amor. Eu recebi uma carta de amor. Na época a namorada não foi para lá, né? E depois se tornou minha esposa. E mandou aquela carta, né? Eu jovem, 17 anos, o que eu fiz? Peguei aquela carta e li ela, não é? Quem aqui já recebeu uma carta de amor? Olha lá, eu te amo. Olha lá, uma carta de amor. Olha lá, uma carta de amor. Ah, glória a Deus. Talvez faz muitos anos, né? Talvez faz muitos anos. Mas recebeu uma carta de amor. O que você fez com a carta de amor que você recebeu? Você fez assim, ó. Eu não quero ver essa coisa, não. Não foi isso que você fez. O que você fez? Você lia. Você leu ela todinha. Guardou, né? Você guardou. E você ficou pensando nessa carta. De repente você tira de novo, né? Eu tirava de novo, eu recorria lá e disse, o que é mesmo que ela falou aqui? Eu te amo, meu Deus do céu, meu Deus, e você guarda de novo, e você dá uma andada, você volta de novo a ler aquela carta de novo, uma carta de amor, e de repente você já leu tanto que você sabe até o que está escrito lá, mas você vai lá e lê de novo, não é verdade? É verdade. Então a Bíblia é uma carta de amor, para mim e para você. Você precisa encarar e ter essa percepção que a Bíblia é uma carta de amor. Amor de Deus. Amor de Deus por você. Totalmente apaixonado. Amor tanto que deu o seu filho. Que deu o seu filho. Ele te ama. E o seu filho veio e disse, eu vos amei e amei até o fim. E eu quero que você permaneça no meu amor. E eu quero que vocês amem também. Porque se vocês amar uns aos outros da forma que eu te amei, então todo mundo vai ver que vocês são meus discípulos. E nisso vocês dão muito fruto. Glória a Deus. Você que está lendo a Bíblia, que tem está decidido a ler toda a Bíblia, ou todo o Novo, ou todo o Velho, você continua lendo dessa forma, mas em algum momento você para e você lê, abre a Bíblia, lê aquela passagem, aquele versículo 1 ou 2 e fica ali, o Senhor, o que é que o Senhor quer falar comigo nesse versículo? Começa a se alimentar dessa palavra que ele falou. Não vê essa palavra como um jogo de regra, como um jogo de coisas proibidíssimas para você. Não, começa a vê-lo com amor
amor, porque quando você começar a ver isso com amor, de repente, o amor, o desejo, a alegria de ler a Bíblia já está no seu coração. Já está no seu coração. Quantas vezes à noite eu levantava para ler a Bíblia, e alguns também fizeram isso, levantou à noite para ler a Bíblia. Por que levantou à noite? Porque o amor de Deus, o amor de Cristo estava no seu coração, pulando, batendo forte, e você queria mais uma vez ver aquela passagem de amor que estava lá. Eu vos fiz nova criatura, permanece em mim, e eu permanecerei em vós. Ai, meu Deus, que palavra linda! Eu vos amei, amei até o fim, não te abandonarei, não te deixarei. As palavras do Senhor estão lá, cheio de amor para você. Amém? E de repente você está amando a leitura, você está amando ler a palavra de Deus. E aí, o que acontece? O Espírito Santo vem e começa a guiar você a todas as verdades libertadoras para a sua mente, para a sua alma, para o seu coração. Amém? Glória a Deus. A segunda coisa é orar. Vamos lá. A segunda coisa é orar. Você precisa orar para permanecer no Senhor Jesus. E aí é o problema, porque tanto você como eu não gostamos de orar. Não gostamos. Como eu disse, há pessoas que estão num nível muito bom com o Senhor, que tem prazer e alegria em orar e falar com Deus. Mas você não tem o prazer de orar, você não tem a alegria de orar, e você precisa orar para permanecer no Senhor Jesus. Você precisa. E muitas vezes você não tem palavra para orar, muitas vezes você não sabe como orar. E Deus não quer, de forma nenhuma, que você tenha aquela oração que já está rotineira, acostumada, repetição, nem mesmo o Pai Nosso. Não, ali é uma regra, uma forma que você deve orar, mas não que seja repetir aquelas palavras. Deus não quer que você, à noite, você chegue, Pai, obrigado por esse dia, perdoa os meus pecados, amém e amém. E já acabou, e você já não está ouvindo essas coisas. Não vai acontecer nada esse tipo de oração. Amém? Amém. Ou se levanta cedo, obrigado pela noite, Senhor, me deu um bom dia, me cuida, me segura, e você já sai. Essa oração não está funcionando. Isso não é oração. Isso é algo repetido. Amém? Oração para com o Senhor tem que ser o abrir do seu coração. O abrir do seu coração. E como ela começa? Ela começa com coisas simples, irmão. Começa a falar com Deus de coisas simples, sabe, Senhor? Se você não tem o que orar, Senhor, sabe, hoje cedo eu levantei, eu fui lá naquele lugar que o Senhor viu, sabe, aquela coisa não deu certo, mas foi desse jeito, e o Senhor viu, eu mas estava muito aflito. Começa a falar com Deus dessas formas, amém? Não acha que é só Não, você não vai chegar aí, Para você chegar aí, você deve começar lá embaixo. Senhor, na verdade, sabe o que é, Senhor? Eu não sinto vontade de orar. Eu sei que eu devo orar, mas eu não tenho vontade, eu não quero orar, eu não tenho vontade. Começa a falar para Ele isso. Você já mudou a sua oração. E de repente você vai conversando com Ele dessa forma, falando de coisa. Você está falando, você está abrindo o seu coração. Oração é uma conversa de amigo. Você está abrindo o seu coração. E de repente
atmosfera, você já está com vontade de orar, porque criou um vínculo, você se sente que ele é amigo. Amém? Amém. Aí você diz: ah, mas a minha oração não passa do teto. Amém? Amém. A minha oração não passa do teto. Por que é isso? Porque esse vínculo de amizade parece que ele não está bem alinhado. E de repente você começa a orar para cá. E você tem que orar aqui. Ele está com você. Ele está com você. Ele não está longe de você. Ele é seu amigo. Ele está do seu lado. E o Espírito Santo está habitando no seu coração. Você deve orar como aqui ele está com você, perto de você, não separado e não longe de você, mas está aí com você. Amém? Aleluia. Então muda tudo, muda tudo. Se você entender que ele está com você, ele está perto de você, e que a qualquer momento essa indiferença que está de comunicação, ela será rompida. E será rompida através de quê? Do relacionamento, da conversa que você vai ter com ele. Amém? Então a oração é você conversar com um amigo. Amém? Amém. Mas logo, daqui a um tempo, você está bem para orar. Aí, se você vem aqui, vai fazer uma oração, né? Uma oração ministerial, uma oração, você tem argumento. Por quê? Porque você tem palavra, você lê a Bíblia, você está no prazer da palavra, você tem falado com o Senhor, você chega aqui e ora. Amém? Orar aqui na igreja não é falar como você fala lá na sua casa. Lá é para você ter um diálogo, para você ter um relacionamento. Aqui você já vem cheio dele e libera aquilo que está dentro de você. Se as minhas palavras tiverem voz, pedireis o que quiserdes e tudo será feito. Amém? Glória a Deus. Então começa a fazer isso. Começa a fazer isso. Começa por aí. Começa por aí. Não fica olhando, às vezes, o pastor que faz aquela oração bonita, e eu queria. Aí você acaba até pegando uma daquelas palavras do pastor para orar. Não, você não vai conseguir assim. Você não vai. Você deve começar você. Um relacionamento seu com o seu Deus. Como ele disse, eu não vos chamo de servo, mas antes eu chamo de amigo. Por quê? Ele disse, porque tudo que eu vi de meu pai, eu vou revelei. E quando há um relacionamento, ele quer revelar algo para você. Amém? E nisso, o que vai permanecendo? Vai permanecendo temor no seu coração. Aí a Bíblia diz, o segredo do Senhor é para aqueles que o temem. Amém? Amém. Ele vai abrir o seu coração, o coração dele para você. E você vai começar a entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Amém? A terceira coisa é testificar. Glória a Deus. O que é testificar? É falar, é testemunhar. Você está no seu trabalho, em algum lugar, você vê aquela pessoa, não é difícil você achar pessoas que estão sofrendo. Não é. Você olhou para aquela pessoa, você sabe que ele está sofrendo. E você começa a falar para ele de Jesus. Você está bem, meu amigo? Estou passando por isso, por isso. Você que já está com o Senhor, está na videira, começa a falar, pois é, eu também era desse jeito. Eu também era desse jeito. Mas um dia eu conheci Jesus e ele fez algo por mim. Ele entrou na minha vida, ele entrou no meu coração e ele mudou a minha vida. Ali você já começa a testificar, você já começa a testemunhar. E quando você vai falando, vai anunciando, o Senhor vai te dando mais para você falar. Amém? Amém. E é muito fácil ou muito simples isso. Você começa a criar esse diálogo e você vai falando com as pessoas. Eu era Cristo também assim, meu amigo. Mas se você não conversa com ninguém, há muitas pessoas que estão vivendo uma vida espiritual tão abaixo de Cristo que ele nem quer que as pessoas saibam que ele é cristão. Ele é aquele que se esconde, é aquele tímido, o qual não entrará no reino do céu. Eu não quero, meu Deus do céu, você tomara que não sabe que eu sou crente. Não! Jesus quer que você apareça como luz, como luzeiro neste mundo tenebroso. Amém? Amém. Glória a Deus. Então começa a falar com as pessoas, testificar. Olha, eu vi, hoje estou vendo
chateado com ele. Ele diz: olha, eu estava desse jeito. Ou talvez você estava pior do que ele. E você diz: olha, eu estava numa situação tão difícil. Mas eu conheci Jesus. Eu fui lá na igreja evangélica Atraídos pela Graça. Lá eu ouvi o Evangelho. Não ouvi coisa humana, de homem. Ouvi o Evangelho, a palavra de Deus. Amém? E então, essa palavra eu dei crédito nela. Ela entrou no meu coração e fez uma mudança. E então você começa a falar sobre isso. Você que está lendo a Bíblia, você já até fala para ela, para essa pessoa, né? Você sabe, está escrito tal coisa. Por quê? Porque você já estava lendo a Bíblia. Aqui diz que tal coisa, está dizendo assim: se você crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Oh, glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Você começou a testificar. Amém? Amém. Você começou a testificar. E quando você testifica, te dá vontade de ler Bíblia. Quando você testifica, dá vontade de você ler a palavra. Quando você testifica, dá vontade de você examinar a palavra. Porque você está falando da palavra. Então, automaticamente, você tem desejo de estudar a palavra. Amém? Amém. Estudar a palavra. E se você está estudando a palavra e está testificando, cria-se um desejo de orar. Amém? Amém. Cria um desejo de orar. Eu testifico, me dá desejo de ler Bíblia, porque eu estou testificando, eu estou falando o que Jesus fez na minha vida, e eu quero até mostrar para essa pessoa onde que está escrito. Então eu estou testificando, aí eu me dá vontade de ler a Bíblia, e se eu estou lendo a Bíblia, me dá vontade de falar com esse Senhor. Amém? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Então Jesus é a videira verdadeira, e nós somos enxertados dele. Amém? Aleluia, louvado seja Deus. Nós encerramos a transmissão agora, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.